Olá pessoal, eu sou Paulo Souza, esse é o canal Zona Profunda. Eu estou hoje aqui para falar de um assunto que vai encostar na religião, né, mas é talvez o assunto mais complexo, né, que eu resolvi apresentar até hoje, né, que é uma possibilidade, né, de que a rainha de Sabá e o rei Salomão possam ter tido uma relação íntima, gerado um filho e, consequentemente, uma descendência inteira. Eu vou estar mostrando aqui, pessoal, o porquê que existe essa hipótese, tá, que é levantada por algumas pessoas. Tá? Eu vou estar mostrando aqui também algumas fortes evidências, né, a favor disso, né, que são arqueológicas, religiosas, lendárias, e são também geográficas também, né, tem algumas questões ali de geografia, né, que também reforçam muito aí essa possibilidade. Primeiramente, se nós formos ver lá a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, vem dizendo que a rainha de Sabá veio do reino dela para conversar com Salomão, para saber se ele era realmente sábio, como muita gente falava. E depois que ela testou ele com alguns enigmas, ela percebeu que ele soube responder, e ele respondeu com uma sabedoria que ela esperava. Então ela ficou maravilhada, virou praticamente uma fã dele e presenteou o rei, né, o rei Salomão, com muitas riquezas da terra dela. A hipótese que é consenso de muita gente, que eles tenham se casado e tenham tido filhos, surgiu de três fontes principalmente. Tem outras também, tá? Mas surgiu principalmente dessas três fontes aqui. A primeira delas é uma tradição que existe na Etiópia, que a rainha Sabá e o rei Salomão, eles tiveram um filho, que se chamava Menelik I, e que foi o primeiro monarca da dinastia salomônica que governou o país que existia na época ali na Etiópia e na Eritreia. Árabes e iemenitas dizem que eles se casaram, né, mas não citam nenhum filho. E a terceira fonte é praticamente o livro, né, que iniciou essa tradição oral de que eles tiveram esse filho, que é o Menelik I, que iniciou a dinastia salomônica, e esse livro é o Quebra-Nagash, né, que é uma saga nacional da Etiópia, e que ela foi escrita, né, esse livro, quero dizer, ele foi escrito com a ajuda da igreja etíope, a igreja cristã ortodoxa etíope, na Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Começou ali no século XIII e terminou no século XVI. E esse livro conta exatamente a mesma coisa que diz a tradição oral. E como é que surgiu essa história de que o rei Salomão e a rainha de Sabá tiveram um filho, segundo o que diz a tradição etíope e também esse livro aí, o Quebra-Nagash? A história é a seguinte: quando ela foi visitar o rei Salomão lá em Israel, para testar ele, né, com os enigmas, né, para ver se ele era realmente sábio, ela foi hospedada em um dos palácios pelo rei, né, depois de uma festa, e lá eles fizeram um filho, né, eles tiveram uma relação sexual e tiveram um filho. Quando a rainha precisava voltar para sua terra, ela recebeu de presente do rei um anel, né? E esse filho deles, o Menelik I, ele nasceu no caminho, né, diz a lenda, né, que ele nasceu no caminho entre Israel e a Etiópia, que eu acho pouco provável, né, mas a tradição deles diz isso, né, e que anos depois, Menelik, né, o filho dele, foi visitar o pai em Israel, só que ao se apresentar lá e declarar que ele era o filho dele, ele apresentou o anel que ele, o rei, tinha dado de presente para a mãe dele, né. Então aí, né, com mais algumas informações, o rei realmente percebeu que aquele ali era o filho dele e o homenageou, fez uma festa para ele e tal, e ele acabou se convertendo também ao judaísmo. Ele não era dessa religião antes e acabou se convertendo a ela. E o que mais que o rei fez por ele? Bem, o rei, o Salomão, ele acabou nomeando filhos primogênitos de sacerdotes para irem até o reino Sabeu, até o reino de Sabá, o reino dele, né, do Menelik e da mãe dele, para ficarem lá mesmo, né, provavelmente para serem sacerdotes dele, né, que futuramente tinha que ser o rei judaico, iria ser o rei judaico, né, do reino Sabeu. E aí aconteceu que quando ele chegou na Etiópia, a mãe dele
resolveu abdicar do trono, né? Dando logo o trono para ele, e aí começou a dinastia salomônica, né? Que é o que é falado por muitos etíopes e é retratado também no livro Quebra Nagast. Se nós formos olhar com atenção essa tradição etíope também, o Quebra Nagast, eles vêm falando que o Menelik I, o filho de Salomão com a rainha de Sabá, ele foi o primeiro rei salomônico da Etiópia. Aí a gente para e a gente pensa, isso pode sugerir fortemente que, na verdade, parte do reino sabeu, ele não abrangia somente a região que hoje os arqueólogos acham que ele abrangia, mas ele podia abranger também o outro lado do Mar Vermelho, né? Como vocês podem ver no mapa, né? Ele não abrangia somente o Iêmen, que é essa parte de baixo aí da Península Arábica, né? Essa parte aí, né? Mas também o outro lado do mar, que é hoje a Eritreia, o de Djibouti, talvez uma parte dele, e o norte da Etiópia, e talvez até mesmo do Sudão, né? Por que eu estou falando de geografia histórica aqui? Porque se os arqueólogos, com a afirmação que eles fazem, de que o reino de Sabá ele abrangia aquela região ali do Iêmen, e se junto disso o reino de Sabá também abrangia a Etiópia, a Eritreia e outras regiões dali, a gente vai ver que as coisas se encaixam muito mais e que realmente aí aumenta realmente muito a chance de que a história dos etíopes esteja certa. E da onde que os arqueólogos tiram essa teoria, que é quase uma certeza, de que o reino de Sabá ele abrangia aquela região ali do sul da Arábia Saudita, do sul da Península da Arábia, que hoje ali é ocupada pelo Iêmen, né, em parte. Porque na verdade lá no Iêmen é onde existem dois sítios arqueológicos, né, que estão bem de pertinho um do outro ali, né, que é um templo sabeu, né, e o Maharambilks, né, que é um outro complexo de ruínas, né, os dois são ruínas hoje em dia. E lá eles encontraram inscrições sabéias, né, deuses dos sabeus, né. Aliás, esse nome Maharambilks é um nome moderno, tá, desse local, que eles acreditam que era a antiga capital de Sabá. O nome desse sítio arqueológico ele é Maharambilks exatamente porque Bilqis é a forma como a rainha de Sabá é hoje chamada pelos iemenitas e por alguns grupos da Arábia Saudita também. E lá no Iêmen existe também um manuscrito bem antigo, né, chamado Midrash Efes, que cita 19 enigmas que são atribuídos à rainha de Sabá. Note que quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão lá em Israel, segundo o que diz a Bíblia, ela falou para ele alguns enigmas para testar a sabedoria dele. Então, olha como é que as coisas estão aí, né, se relacionando, como é que as coisas se encaixam. Uma outra coisa que também é muito importante a gente analisar é que, se você for ler lá os evangelhos de Mateus e Lucas, eles vêm citando que a rainha de Sabá era soberana de um reino que existia nos últimos lugares da terra. Ora, se você for perceber, o sul da Península Arábica, né, o limite ali, né, entre o Oriente Médio e a África, naquela época, né, para aquela gente antiga, né, era praticamente o fim do mundo. Mais uma coisa que reforça, né, que a rainha de Sabá pode ter sido, de fato, rainha de parte da região da onde existe o Iêmen, até mesmo um pouquinho também da Arábia Saudita, e de repente até mesmo de onde é hoje o Sudão, a Etiópia, a Eritreia, né, o Djibouti, Al-Hamidani, né, que foi um importante historiador e geógrafo da Idade Média, né, ali na região da Arábia Saudita. Ele afirmou em uma das obras dele que a rainha de Sabá era filha de um rei da cidade de Nagiran, que até hoje essa cidade existe, e ela foi construída exatamente ali perto da fronteira entre o Iêmen e a Arábia Saudita. O detalhe é que essa cidade ela só foi construída no século II a.C., enquanto que, segundo a cronologia bíblica, Salomão e a rainha de Sabá viveram durante o século X a.C. A história deles é dessa época, então quer dizer, Nagiran ela foi construída muito depois da história desses dois monarcas aí. Segundo os arqueólogos, na época que houve a história, né, entre Salomão e a rainha de Sabá, a região para onde Menelik teria ido, né, que era a terra dele, da rainha dele, né, que era a Etiópia, nessa época, o que existia lá não era o reino sabeu,
né? Na verdade, o que existia lá era a civilização Damate. Aí realmente você vê que tem alguma coisa errada, uma parte faltando aí nessa história. E, por outro lado, Flávio Joséfo, né, que foi um historiador judeu, ele foi para Roma e ele escreveu uma obra dele em que ele fala que a rainha de Sabá, ela era a rainha do Egito e da Etiópia. Olha só, a gente está quase chegando aí, né, à conclusão de que a rainha de Sabá era governante não só de parte do Iêmen, mas também daquela região ali onde hoje a Etiópia é por ali por perto. No sítio arqueológico de Ierrá, que fica em Aksum, adivinha onde? Etiópia. Lá existem vários prédios, edifícios, né, construídos no estilo arquitetônico sabeu, no estilo arquitetônico iemenita, né, sabeu, da época da rainha de Sabá, olha só, do século X antes de Cristo. E foram achadas também algumas estruturas menores e pedras e tal, com inscrições em sabeu. E não só isso, alguns anos atrás, alguns arqueólogos alemães, quando eles foram para Aksum, né, para trabalharem lá nesse sítio arqueológico, né, de Ierrá, né, eles descobriram um palácio, né, que estava debaixo de um outro palácio. Né. Esse palácio de cima era de um rei cristão, né, e o palácio que estava embaixo, eles acreditam até hoje fortemente que realmente pertenceu à rainha de Sabá. Só que é um detalhe, mesmo havendo ali, né, uma evidência forte de que a rainha de Sabá pode ter governado também aquela região, né, e Aksum, de que o palácio dela era ali, o estranho é que essas estruturas elas são do século 8 a.C. e não do século 10 a.C., o que pode indicar que a rainha, tanto ela quanto Salomão podem não ter vivido no século 10 a.C., mas sim depois, no século 8 a.C. E tem mais uma coisa também, aquela cidade lá, Aksum, que é onde tem o sítio arqueológico de Ierrá, ela só passou a ser uma capital, mas também uma cidade importante, somente no século V a.C. Porque aconteceu o seguinte, entre o século XI a.C. e o século VI, entre o 6 e o 5 a.C., a civilização que existia ali naquela região ali da Etiópia era a civilização Damate, enquanto que a civilização Aksumita, né, o reino de Aksum, que tinha a sua capital como sendo Aksum, né, só passou a existir no século V. Esse reino de Damate, ele deixou de existir e deu lugar a reinos menores. Depois desses reinos menores, surgiu, né, como a junção de todos eles, né, que é o que muitos acreditam, surgiu o reino Aksumita. Então é muito esquisito, né, estar ali, né, um palácio que muito provavelmente é da rainha de Sabá. Vai também de acordo com o que diz o Quebra-Nagast e a tradição etíope de que Menelik teria voltado para a terra dele, que era a Etiópia. No caso, não era somente a Etiópia, né? Mas a Etiópia fazia parte da terra dele. Mas a questão, pessoal, é que tudo isso coloca a rainha de Sabá como sendo rainha do reino de Damate. Segundo historiadores, né, a dinastia salomônica realmente começou com Menelik I no século X a.C. e foi até o século X depois de Cristo. E aí houve a interrupção, né, pela dinastia Zagui, né, entre o século X depois de Cristo e o 13 depois de, ou melhor, 12 ali 13 depois de Cristo. Foi a dinastia Zagui e do século 13 depois de Cristo até o século 20 salomônica de novo. Só que somente os últimos, né, esse aí do segundo período salomônico, os monarcas desse segundo período que falavam, né, que eles eram da descendência salomônica. Tem mais uma coisa também, se nós formos ver lá no livro Cântico dos Cânticos, também da Bíblia, você vê que tem uma pessoa falando lá. Só que essa pessoa não é Salomão. Essa pessoa é uma das mulheres de Salomão, com quem Salomão está tendo uma relação íntima, que está sendo contada por aquele livro bíblico ali, Cântico dos Cânticos. E você vê que ela se diz como negra. Ora, negro é a maior parte do povo da região da Etiópia e da Eritreia. E do Sudão também, e de outros países ali perto ali. Enquanto que o povo iemenita, somente uma pequena parte dele é negro. Então quer dizer, é bem possível realmente, né,
que aquela mulher ali do cântico dos cânticos fosse a rainha de Sabá, que os etíopes chamam de Maqueda, e naquela época a relação íntima era praticamente um filho. Claro que é possível também, né, que a mulher que esteja falando ali no cântico dos cânticos não seja a rainha de Sabá, né, a Maqueda. No Alcorão diz que Salomão exigiu que a rainha de Sabá viesse se apresentar em Israel para poder homenageá-lo. Um outro ponto interessante também é que o nome Bilquis, né, que é a forma como os iemenitas, né, os árabes ali, né, se referem à rainha Maqueda, né, a rainha de Sabá, essa palavra aí, ela vem do hebraico. Ela é um empréstimo que vem do hebraico antigo, tá, que quer dizer concubina. Então, quer dizer, há também uma parte da tradição, né, que diz que a rainha de Sabá foi sim uma das mulheres de Salomão, mas que ela pode ter sido também vamos dizer assim, uma subordinada. Existe mais um fato, né, bem concreto, assim, provado, né, real, que vai de acordo com a hipótese da descendência da rainha de Sabá e de Salomão, né, na África, que é a existência de um povo lá na Etiópia que é chamado de Beta Israel. Tá? Esse povo, né, Beta Israel, né, que quer dizer casa de Israel, esse povo aí, ele é como todo o restante das pessoas daquela região. Né? Eles são negros e mulatos em maioria. Só que há uma característica cultural, vou dizer assim, né, muito peculiar deles. Eles seguem o judaísmo. Inclusive, eles seguem algumas leis mosaicas, né, leis de Moisés, né, que estão nos primeiros livros da Bíblia, né, com relação à alimentação. Somente para dar aqui como exemplo. E eles não seguem somente a lei judaica, entendeu, por seguirem. Eles são realmente descendentes de parte do povo judeu. Eles falam que eles são descendentes de parte da tribo dos Danitas, né, que é uma das tribos antigas de Israel. E que, para explicar o porquê que isso acontece, né, existem mais de uma explicação, existem várias explicações, não só por parte deles, né, mas também de alguns estudiosos. Né. Essas explicações elas vão desde que houveram períodos, né, de imigrações de Israel para aquela região ali, né, Etiópia, durante épocas de crise, lá em Israel mesmo, né, como por exemplo quando Nabucodonosor atacou Israel, e tem também aquelas tradições, né, que vão mais de acordo com o que é falado no livro Quebra-Nagaste. Né. Alguns deles também falam, né, que eles são na verdade descendentes de Menelik I, filho da rainha de Sabá com Salomão, né, e de que como Menelik I se converteu ao judaísmo e a mãe dele também, ele acabou passando isso para os descendentes dele e de repente até mesmo para parte do povo que não tinha nenhuma ligação com ele. Então o que acontece? Esse povo pode ser realmente descendente da rainha de Sabá e do rei Salomão. Eles têm muita proximidade genética com povos da África Ocidental, do Egito e com os judeus do Iêmen. Isso aí pode indicar de que esse povo, aí, né, esse Beta Israel, pode ser não somente descendente de Menelik, mas também, talvez a maior parte dele, descendentes, no caso, daqueles filhos de sacerdotes que vieram com Menelik. Eles podem ter se estabelecido no Iêmen, mesmo porque o Iêmen, certamente, como mostra a arqueologia, ele era um importante centro sabeu, né? Aí você pode pensar comigo assim, poxa Paulo, mas você não acha que essa história assim, ela é fantástica demais? Como é que um homem pode ter gerado uma descendência assim tão grande lá longe e tal? Primeiramente, ele era um monarca. E segundo, ele era um tremendo, segundo que a própria Bíblia fala, ele era um tremendo de mulherengo. O cara tinha 700 esposas e 300 concubinas. Eu, particularmente, eu não confio completamente na Bíblia, sem querer desmerecer quem é cristão, né? Mas a Bíblia, ela pode ter nela ali muitos relatos que são verdade. É muito bem possível isso. Pelo que nós vamos pelas provas, as coisas só se reforçam cada vez mais. Quanto mais a gente cava, mais elas se reforçam. Então é bem possível. O cara poderoso naquela época, né, que não tinha a população que tem hoje, né, com a influência que ele tinha e com tantas mulheres, né, inclusive a própria Bíblia fala que Deus reconheceu ele, né, como um grande pecador por causa disso, né? É bem possível que ele tivesse realmente gerado essa descendência. Então, pessoal, essa parte que eu falei aí, né, sobre o povo Beta Israel, né, da Etiópia,
eu vou dizer que é a bomba final, né? Ou seja, é a parte, né, das evidências, né, que mais reforça, né, que mais quase mostra na nossa cara, né, que realmente o rei Salomão e a rainha de Sabá podem ter tido um relacionamento íntimo, que realmente isso resultou em uma dinastia salomônica na Etiópia e que lá gerou uma descendência. Então a descendência, vamos dizer, é uma forte evidência a favor da relação íntima entre esses dois monarcas aí. O que acontece, pessoal? Eu não vim aqui para afirmar nada. Eu somente, como eu já disse, eu somente vim aqui para mostrar suposições, para mostrar deduções, que são as minhas deduções pessoais. É o que eu acho, é o que eu acredito. Se você é católico, se você é muçulmano, você pode continuar acreditando no que você acredita. Né? É de sua escolha, é de sua total liberdade. O que vocês acham que aconteceu? Esses dois monarcas, eles se relacionaram, eles tiveram uma relação ali. Esse povo Beta Israel é realmente descendente deles e daquela comitiva de filhos de sacerdotes. Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso ou não? Bem, eu acho que foi. Né? E você? Então, pessoal, bom exercício de imaginação para vocês, certo? E valeu, pessoal, e até a próxima.